Oi pessoal, boa tarde, pelo menos aqui é de tarde, são 3h02 agora. E eu vim nesse vídeo falar com vocês, mostrar tudo que eu li esse ano. Bom, de janeiro até julho, eu li os livros do vestibular da Universidade Federal do Paraná, porque eu ia tentar o vestibular. E eu comecei a pegar gosto pela coisa, até então eu não era leitora. Desculpa o carro do sonho que tá passando no fundo. Ó, pera aí, eu vou pausar o vídeo e já faço de novo. Voltando, como eu tava falando, eu fiz vestibular esse ano e... Nossa, meu cabelo tá horrível, né? Ignore. Eu só li os livros do vestibular e comecei a pegar gosto pela leitura. Eu não era leitora, eu não lia absolutamente nada. Se eu lesse um livro por ano, não, nem isso. Eu não lia nada, talvez gibi, da Turma da Mônica, quando ia no banheiro. É sério, e era isso. E um ou outro livro, de vez em quando, mais livro de psicologia, de estudo, um ou outro livro de farmácia, porque eu sou farmacêutica e às vezes a gente tem que se atualizar, é óbvio, né? Aí um ou outro livro de... Eu comecei de espiritismo, porque eu sou espírita, então eu comecei a me aprofundar. E os livros de... Um ou outro livro de autoajuda por causa da psicologia. E era isso. Nada de clássico, nada de literatura mesmo, não. E eu, com os livros do vestibular, eu comecei a gostar. Aí eu fui pro YouTube para me aprofundar neles, né, a título de estudo. Comecei a conhecer alguns canais, eu vou citar alguns por cima, assim, gente, desculpa se eu esqueci alguns. Eu conheci o canal da Ana Caroline, conheci o canal da Bruna em Livros, conheci o da Michele Santos, conheci o da Bruna Martioli, que foi, na verdade, o primeiro, foi a inspiração maior que eu tive. Foi a partir dele que abriu um leque para todos os outros. Conheci o da Juliana Garrido e N outros. Daí eu fui selecionando com tempos que eu mais gostava ou não, né? E esses são os que eu sigo atualmente, eu acho. São os que eu mais gosto, pelo menos. E em julho eu entrei pro Clube da Ana. E daí eu comecei a comprar os meus livros por influência do pessoal lá. Comecei a ler com eles, as leituras coletivas, e ler os livros que me chamavam a atenção e que eram indicados pelo pessoal. E no total eu li esse ano, deixa eu ver, foram 26 livros, mais os que eu tô lendo, que eu pretendo terminar. Eu tô vendo aqui a minha cola, por isso que eu tô olhando pro lado. Eu pretendo terminar mais 4, então eu terminei no celular, 31 livros esse ano. Contando os do vestibular, mais os de literatura, que os de literatura mesmo, não que os de vestibular não sejam literatura, vocês entenderam. Os de literatura por prazer, digamos assim, eu comecei em julho. Então eu acho que tá bom, né? Eu fiquei bem satisfeita, pelo menos. E eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha lista do que eu vou ler ano que vem. E daí vai ter uns spoilerzinhos aí do que eu vou ler, vai ter uns spoilerzinhos dos clubes de leitura que eu participo, o que a gente lê nos clubes de leitura, como são os clubes de leitura que eu participo de 2, o da Ana e o da Bruna, quais as diferenças, o que eu acho de cada um, eu vou falar um pouquinho, e como são os grupos. E já vou adiantando, são muito legais e sim, vale muito a pena participar, gente, porque é muito legal, o pessoal é muito divertido e as leituras são ótimas. Mas enfim, vamos lá com o que eu li ano passado. Ano passado não, esse ano. Eu li Primeiro Amor, do Turgenev, e lendo Os Pequenos Russos, porque tinha que começar devagar, eu descobri que eu amo os livros russos. Eu amo a literatura russa. Então, pro ano que vem, com certeza vem muito mais literatura russa por aí. E calhamaços, espero que eu consiga. Esse é um dos livros que eu li. A Steppe, do Tchekov. Esse é um livro... Eu vou falar minhas opiniões, eu vou falar rapidinho, porque senão vai ficar gigantesco. Primeiro Amor é bom, eu gostei, é interessante, é legalzinho, tá? Esse é um livro morno, é um livro que você pode, se você depender do seu nível de leitura, se aprofundar muito nele. Se você ler ele rasamente, ele vai ser um livro morno, raso, bem
sabe? Mas você pode aprofundar legal nele. Eu li ele mais ou menos. Eu não me aprofundei tanto e eu achei ele médio, sabe? Não sei, não consegui aprofundar tanto, assim, quanto a Michele Santos aprofundou, por exemplo. Mas eu achei bom. Eu diria que Primeiro Amor é 4 estrelas. Esse aqui é um livro 3 estrelas e meia. Li Frankenstein no Clube da Ana. Esse é o livro favorito da Bruna e eu li ele no Clube da Ana. Foi o segundo livro que eu li no Clube da Ana. Aprendi a fazer marcações pela primeira vez porque eu tinha medo, porque minha mãe já falava para mim que jamais deveria se riscar no livro. E eu tô aprendendo a marcar e conversar com o livro e riscar. E não tô vendo problema nisso, tudo bem. Gostei bastante, eu dei 4 estrelas. Gostei bastante mesmo. Recomendo. Os outros eu também recomendo. Li clássico dos clássicos, das Irmãos Brontë, O Morro dos Ventos Vivantes, e pra mim é 5 estrelas e favoritaço. Marquei pouco, marquei só cenas que realmente me tocaram, a forma que foi falado, a grosseria que tocou, sabe? Porque eu tava lendo ele com o coração, eu acho. Eu tava lendo ele com muita profundidade. E eu gostei demais. Recomendo tanto para todo mundo. Inclusive eu comprei a versão em inglês dele e agora quero ler em inglês. O primeiro russo que eu li, me recomendaram Tolstói, A Morte de Ivan Ilyich. Gostei bastante. Foi um livro bem fácil para começar a ler, realmente recomendo para todo mundo que for começar a ler os russos. Achei legal, é um livro simples, que não traz grandes coisas, assim, ele traz um pouco para você pensar no começo, ali na briga dos amigos para ficar com a vaga dele, a esposa, o quanto realmente se importa ou não e tal. Dá para você desenvolver um pouco em cima, dá para dar umas 4 estrelas, é bom, eu gostei. Só tem russo, né? Não é porque eu peguei em ordem na minha prateleira. Noites Brancas. Desculpa, gente. Minha mãe chegou, eu fui abrir o portão. Como eu tava falando, Noites Brancas. Eu não sei. Eu não posso dizer que eu gostei desse livro. Não é que eu não gostei da escrita, não é que eu não gostei da história. Eu não gostei do que ela fez com ele. Entendeu? Eu achei que ela iludiu ele. Depois de tudo que ele fez por ela, tudo bem, ele se iludiu, ele se deixou iludir também. Mas no final, ela simplesmente prometeu tudo pra ele e daí largou e foi ficar com o cara que ferrou com ela o tempo todo. Não sei, talvez eu seja uma romântica, mas eu não gostei do final. Mas por isso, a história é boa, entende? É que eu gosto de finais felizes. E o cara, foi tudo muito estranho, o cara também era estranho pra caramba, né? Então... eu tenho que avisar que tem spoilers, né? Porque eu tô falando um monte das histórias. Então eu vou colocar na descrição que tem spoilers. E... gente, quando eu for mostrando o livro, provavelmente vai ter spoilers. Daí vocês pulam pro próximo livro. Eu vou tentar não falar spoilers, mas talvez tenha. Mas eu vou dar uns 3,5. É que só não gostei do final. Agora... desses todos, a Step eu li no Clube da Michele. Eu tava assinando no Clube da Michele também, mas era muita assinatura, era muito clube, era muita pressão. E eu parei. O Fantasma da Ópera. Tá invertido, acho que pra vocês, não sei. Esse eu li no Clube da Michele e eu não gostei. Eu não sei, eu esperava mais desse livro, sabe? Ele é muito mimimi. Minha mãe amou. Minha mãe quis ler e ela adorou. Eu, particularmente, não gostei. Eu daria uns 2,5 pra esse livro. Eu gostei do final. Engraçado, tudo que eu não gostei do livro, eu gostei do final. Eu não vou falar nada em específico, não vai ter spoiler. Mas eu gostei do final dele. Como as coisas finalmente... A minha cachorra tá pisando nos meus livros. Como as coisas finalmente terminaram. Vocês estão escutando ela, né? Enfim. 2,5, porque eu não gostei da história, porque eu achei mimizenta demais. No mês de outubro, eu li O Cemitério, de Stephen King, e caraca, mano, vale a pena, viu? Com certeza esse ano eu vou ler mais Stephen King, esse ano que vem. Na verdade eu não coloquei ele na minha lista, mas eu vou tentar encaixar algum Stephen King.
porque é muito bom. Eu já tinha assistido o filme, mas isso que é o Cemitério Maldito, há uns 25 anos atrás. Então eu sabia a história, mas, cara, é muito bom o livro. O jeito que ele descreve as coisas, você já sabendo, mas dá muito, tipo, tensão, assim, muito bom, altamente recomendado. E espero que os próximos sejam tão bons quanto. Aqui é um livro que eu já tinha em casa há muitos e muitos anos, que era da minha mãe. E eu coloquei no meio, entre duas leituras que eu tinha acabado, e li ali rapidinho. 5 estrelas e favorito. Não tem como não ser, né? Todo mundo tem que ler esse livro, Pequeno Príncipe. Agora olha isso. Olha isso. Foi o primeiro livro que falou comigo de verdade. Esse livro, eu senti uma conexão com ele. É o Caderno Proibido. Eu amei, simplesmente amei. Eu vou ser sincera e falar, não gostei do final. É sempre assim, né? Acho que não vai ter nenhum livro que eu goste de tudo. Não sei, Harry Potter. Harry Potter eu gosto de tudo. Mas eu não gostei do final. Mas, cara, que livro perfeito. Eu adorei tudo. Eu devorei esse livro. É perfeito. Leiam. É altamente recomendado. Leiam, só digo isso, leiam. Herdeiras do Mar. Esse livro a gente leu no Clube da Ana, no mês passado. É uma história triste, que tem... Não sei se pode ser chamado gatilho, mas... Gatilho. Pesada. Tem cenas pesadíssimas, que muita gente vai se sentir extremamente desconfortável, então procure se informar se é pra você. Eu gostei bastante do livro, eu achei super interessante ter o conhecimento dessa história. Não que o que aconteceu seja interessante, não é isso, por favor. Eu não sabia que o que se passou aqui era uma coisa real, que tinha acontecido entre Japão e Coreia. É um pedaço da história que eles tentam esconder, e eu achei extremamente importante ter esse conhecimento. É sobre as mulheres de consolo, em que o Japão estuprava as mulheres da Coreia. Ele raptava e usava elas como mulheres de consolo, tá? É sobre isso. Então, tem que cuidar bastante quem vai ler, essa fragilidade. É pesado, mas é muito bom. Assim, você sai com uma ideia bem diferente do Japão, tá? Mas é bom. Outro livro que a gente leu no Clube da Ana, também fiz algumas marcações. Para mim, esse livro foi muito importante. É A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Pesado, mais uma vez. Muitos gatilhos. Se você tem alguma doença psiquiátrica, alguma doença mental, cuidado, não leia. Tem no meio, não pode falar aqui, né? Tem medicamentos, tentativas, internações, vários e vários problemas. É bem pesado, mas é muito bom. Para mim, que tenho os meus problemas, eu consegui encarar ele como uma parceria, como uma identificação, melhor dizendo. Eu me identifiquei do tipo, eu não tô sozinha. E não vi o lado ruim. Eu vi ele encarando como... Não como uma coisa boa, não, longe disso. Mas como uma identificação do tipo, nossa, eu não tô sozinha, nossa, existe tratamento, a gente pode sair dessa juntos, entende? Mas vai muito de como você vai encarar. E se você não tem o problema, você pode se identificar, ou você pode ficar, será que eu tenho? Calma, entendeu? Vai com calma, só isso. E procure ajuda. Se apegue às pessoas que importam pra você. É importante. Busque ajuda, tá? Gabo, em agosto nos vemos. Baita livro bom. 5 estrelas. Não vou pôr favorito porque não dá pra favoritar tudo, mas 5 estrelas. Nem classifiquei os outros, mas tudo bem. Muito bom. Cara, eu ria nesse livro. Não é pra tanto, mas eu ria de gargalhar desse livro. Tem umas histórias muito boas, muito divertido. Muito bom. Altamente recomendado. Divertidíssimo. Espero ler mais esse ano. Já tá na minha lista desse ano, spoiler. Mais de Gabriel Garcia Marques.
E muito legal mesmo. Esse aqui, Hobbit, nossa, eu nem devia estar aqui, na verdade. Depois eu falo. Ele tá na outra pilha. O Crime do Padre Amaro. Esse livro eu tô lendo por indicação da Bruna Martioli, na verdade. Que é do Eça de Queiroz, que é português, né? E ela fala muito dele. E ela indicou ele em 2022. E eu comprei e comecei a ler em 2022. 2022? 2023, nossa! Desculpe. 2023, ela começou a falar dele em novembro de 2023, se eu não me engano, porque era aniversário do Eça de Queiroz. Eu acho que eu comprei em dezembro ou em novembro, comecei a ler, comecei bem devagarzinho, terminei ele em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. E ele nem é tão grosso, mas é porque o meu ritmo de leitura era bem lento mesmo no começo, tá? Bem lento. Então foi o primeiro livro que eu li esse ano, começado ano passado, mas foi o primeiro livro que eu li. Gostei muito, não gostei da atitude do padre, obviamente, não gostei nem um pouco da atitude do padre, mas gostei muito do livro. Já comprei mais dessa de Queiroz, comprei, se não me engano, Os Maias, que é dele, e não vou conseguir ler ano que vem, provavelmente, vou tentar encaixar, mas é um livro 4 estrelas e meio, só não gostei da atitude do padre. O Coronel Chabé. Caraca, que livrinho bom. Livrinho mesmo, porque é minúsculo. Você lê ali, se você pegar com vontade, em um dia. Eu demorei um pouquinho mais porque eu tenho várias coisas pra fazer, na verdade. Eu tenho muita prioridade aí. Então eu leio 10 páginas por dia. E 10, 15 é o que eu posso fazer. Isso aqui é do Clube do Livro da Bruna. E teve já a discussão dele, eu não consegui participar porque eu estava trabalhando, porque eu trabalho à noite, mas eu quero assistir essa discussão porque deve ter sido muito divertida, extremamente interessante. É a história de um homem que volta depois de ter sido dito como morto, e ele tenta provar que ele não está morto. E aí vai se desenvolver a história. E aí é interessante pra caramba. É muito interessante mesmo, e é rapidinho. E esse livro dá pra dar 4 estrelas e meia também. Muito bom. Agora começa Os Brasileiros. O Livro das Semelhanças é um livro de poemas. Eu marquei os principais poemas, os que eu mais gostei. Livro do vestibular. Por ser livro de vestibular, a gente imagina que vai ser uma coisa chata. Eu li ele ano passado, não gostei tanto. Quando eu li esse ano, eu achei bem mais legal. Talvez por eu estar encarando de uma forma diferente. Poema não é o meu forte, definitivamente não é o meu forte, eu não entendo o que os caras querem dizer. Eu tenho bastante dificuldade. E esse eu entendi, a maior parte deles. Então eu gostei. Eu acho que eu dei uns 4 pra ele. Eu achei legal. E recomendo. Pra quem gosta de poema, é muito legal. Ele não é aqueles poemas filosóficos, ele é um poema bem concreto. É bem legal. Não podia faltar, né? Toda boa leitora que começa tem que ler Clarice Lispector. Isso aqui é um livro de contos que minha mãe já tinha aqui, eu achei lá na estante dela. E eu amei. Amei de paixão, é 5 estrelas. Minha mãe leu, eu dei pra minha mãe ler e ela não gostou, ela disse que ela não entende nada. Eu não sei se eu tava na vibe, tava conectada, mas eu amei. É muito, muito bom. E quem tiver interesse em contos, que não é só uma história compridona da Clarice, é muito divertido. Eu tinha conto porque eu ria, tipo, de rachar, assim. Tinha o conto das baratas, que a mulher põe... Eu não vou contar, porque é muito divertido. Que ela tem que se livrar das baratas. Esse conto é o melhor. Sério, é muito divertido. Leiam. Primeiro Clarice que eu peguei, A Hora da Estrela. Eu descobri que eu não entendi totalmente, que eu não analisei tão profundamente como se deveria analisar, mas é que foi a minha primeira vez com Clarice, então com certeza eu vou ler muitas vezes de novo, porque tem muita coisa para entender. Clarice tem muitos níveis, né? Ela não é uma pessoa simples de se entender, então provavelmente eu vou ler esse ano, dá para pegar num fim de semana facinho e devorar. E o que falar de Clarice? Não tenho o que falar. É maravilhosa, né? Tanto que eu tenho... Aqui dá pra ver, né, que eu tenho Saramago. Aqui do lado são as irmãs Brontë. E eu vou subir aqui. Olha, Clarice. Lá em cima é Machadão. A nova decoração do meu quarto. Tem mais alguns pra cá, mas quem sabe numa próxima eu mostro pra vocês.
Então, aqui as Irmãs Brontë, apareceu melhor agora. Um espetáculo, simplesmente perfeito, maravilhoso. E eu sei que é difícil colocar isso aqui no ensino médio, porque é difícil para os adolescentes lerem e entenderem, mas era uma obrigação, deveria ser uma obrigação pessoal, tipo, todo brasileiro deveria querer ler Clarice, né? Enfim, de um clássico para outro clássico. Eu quero a edição da Penguin e vou ler na edição da Penguin, mas o que eu tenho em mãos é essa, e eu li nessa edição que não deve ser a melhor, não deve ser perfeita, não deve ser completa, enfim, eu li no que eu tinha e, gente, eu amei. 5 estrelas, favoritaço. Eu amei de paixão. E inclusive eu já vou fazer vou puxar. Eu tenho essa também, Memórias Póstumas. E todo mundo prefere Memórias Póstumas. Eu li e não achei nada demais. Eu gostei. Mas eu só gostei. Tipo, pra mim foi uma história normal. E depois eu li Dom Casmurro. E aí eu entendi a paixão das pessoas por Machado de Assis. Tipo, 10 é suficiente pra falar de Machado de Assis. 5 estrelas e favoritaço. Memórias Póstumas eu dou 4. Entendeu? Eu me bati um pouquinho com Memórias Póstumas, eu acho. Tanto que eu tenho nessa edição, e eu vou comprar as duas esse ano, na edição da Penguin, e vou reler as duas. Mas eu prefiro Dom Casmurro. A treta agora nos comentários. O que vocês preferem, Dom Casmurro ou Memórias Póstumas? Quem já leu aí, deixa a sua opinião. Eu prefiro Dom Casmurro. Mas Memórias Póstumas também é bom, mas Dom Casmurro é melhor, na minha opinião, tá? Daí eu li Noite na Taverna. Esse eu li umas 2 vezes esse ano. Não, é sério, eu li ano passado uma vez e li esse ano 2 vezes. Aqui tá marcado só quais são os contos, eu não marquei nada dele. Porque a Federal, ano passado, filha da mãe, cobrou detalhes de cada conto. Tipo, detalhe. E eu não sabia de cada conto, eu sabia no geral o que aconteceu. E esse ano eu decorei cada conto. O nome do personagem certinho, sabe? Mas enfim, daí não caiu esse livro. Mas tudo bem, eu fui bem pra caramba. Eu não sei, é cabuloso. Esse livro aqui é livro de terror. É sério, é livro de terror. As coisas que acontecem aqui são pesadas. Baixam estupro, necrofilia, canibalismo. É pesado. Mas eu amei. É 5 estrelas. Eu não vou favoritar, mas é 5 estrelas. Amei. E é do Álvaro de Azevedo, né? Álvares de Azevedo. Sério. Eu recomendo. Eu tenho uma garota do grupo, Fer. Oi, Fer. Você leu também. Depois deixa a sua opinião aí, se você tiver por aí. Cara, eu gostei demais. Sério. É muito louco. É muito louco. Os homens são muito loucos, velho. É divertido. A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Eu gostei, tá? É uma história, não é que seja divertida, mas é uma autora brasileira que ela foi negada, ela ajudou a construir, eu posso estar falando muita besteira, mas ela ajudou a construir a Academia Brasileira de Letras e não pôde entrar por ser mulher. E ela foi esquecida na história. E ela é uma baita de uma autora, mas tipo uma baita de uma autora, assim, top mesmo. E ela foi deixada de lado pela história, sabe? Quando simplesmente cometem um erro. E eu vou falar pra vocês, leiam. Não precisa ser esse, leiam qualquer livro dela. Cara, tem livro dela que tá por R$8 na Amazon. R$8, é R$7,94 o livro. Eu vou comprar esse ano e vou ler. É bom, a escrita dela é muito caprichada. As histórias dela são completinhas, fecha tudo, não deixa ponta, sabe? É muito interessante, é muito legal. Aqui é a história do café, de um dos barões do café no Rio de Janeiro. É história de época muito completinha, muito legal, muito interessante. Li 2 vezes esse livro e vou te dizer, gostei muito da história. Uma história do Brasil, já ajuda a estudar para a história, já tem a história literária, muito interessante, muito, muito gostoso de ler. É da Príncipes, que o pessoal reclama um pouco, mas só tem deles. E ela tem um box, eu quero comprar esse box, inclusive. É bem legal, vale a pena. Tá quase acabando, galera, faltam 3 livros. O Peso do Pássaro Morto. Esse livro eu li no Clube da Ana, foi o primeiro livro que eu li quando eu cheguei no Clube da Ana. Ele tem uma diagramação bem diferente, ele é assim, ele parece poema, escrito em poemas, mas ele é um texto narrativo.
Ele é bem diferentão, mas ele é uma história contada como se fosse direto, assim, sabe? É um livro diferentão. Não só na diagramação, como na história. Ele é triste. Na verdade, se você parar para pensar, o próprio nome já fala. E ele é um livro triste. Mas eu acho a história... Não é que a história seja bonita, ela é uma história de desesperança. Mas eu gostei. Eu dou uns 3,5, 4, por aí. Foi muito interessante a experiência de ler esse livro e de entrar em contato com o pessoal na live e comentar e ver o comentário dos outros e cada um dar sua opinião. Foi a primeira vez que eu tive esse contato de escutar os outros, de ver o que cada um pegou que eu não tinha pego ou que eu não tinha pegado. Desculpa. Foi bem legal, tá? Esse aqui tá fechadinho porque eu comprei agora na Black Friday, mas eu li ele no Kindle. Sol na Cabeça é do Giovanni Martins. É um livro de contos que se passa no Rio de Janeiro. Ele é um livro que fala muito a realidade do pessoal que mora na favela e que usa drogas, no geral. Bem geralzão, tá? Bem generalizando. Ele é a realidade de uma certa parcela da população do Rio de Janeiro, tá? É uma população bem específica do Rio de Janeiro. É interessante porque a gente só vê no jornal e a gente só vê o que as pessoas querem passar pra gente, né? A gente não sabe a realidade, na verdade. E aqui mostra uma realidade mais crua do Rio de Janeiro. Eu gostei tanto que depois de ter lido no Kindle eu quis ter ele físico, por isso que ele tá aqui. E ele vai ficar no plastiquinho até eu ter coragem de tirar, porque daí eu acho que fica sujando e eu não tenho muita coragem de tirar. Vale a pena. 4 estrelas. Marília de Dirceu. O que falar? É um livro antigo. A escrita é antiga. Ele é do período arcaico. Eu acho que é isso. Tomás Antônio Gonzaga. Gente, minha opinião, tá? Eu não sou especialista de nada. É chato. Você começa lendo, vai e fica chato. Porque são liras, são poeminhas de amor pra amada dele. Depois ele é preso e daí ele perde a amada dele. E daí ele é exilado. Tem que ler, a gente lê, não tem problema. Eu li inclusive 2 vezes, mas não é legal, não é o tipo de livro que eu escolheria para ler por diversão. É isso, tá? 3 estrelas no máximo. E agora, esses foram os que eu li e terminei. Ah, eu li também O Drible, eu vou deixar a fotinho aqui ou aqui, não sei. Caramba, que livro interessante. Porque tem drible em tudo que é parte. E eu só descobri isso quando eu vi as aulas da professora Letícia, do Federal Online. Porque pra mim o drible era o drible do Pelé, que eles estão falando o tempo inteiro da Copa de 50, não sei. Depois eu vou pesquisar e coloco aqui direitinho pra vocês. Que é a história de um pai que tá morrendo, que tá mal, e daí depois de 20, 30 anos pede para o filho voltar a falar com ele, porque eles não estão se falando por um incidente X que acontece no livro. E o filho volta, vai nessa chácara visitar o pai, e eles começam a se visitar, ele começa a visitar o pai todo domingo. E daí acontece o que tem que para acontecer, e daí o nome é O Drible porque o pai é narrador de futebol. E, enfim, e o pai gosta desse determinado lance do Pelé que aconteceu no dia de uma determinada coisa. Eu não vou falar o que é, né? Porque senão vai estragar. E depois você descobre que o pai fazer isso com o filho, de fazer ele visitar, é um drible. O que aconteceu nesse dia foi um drible que a mãe dele deu no pai. O nascimento do menino é um drible. O jogador que eles falam é um drible. O que o pai tá fazendo com o menino é um drible. Todas as jogadas são... Tudo que acontece é uma jogada pensada e não deixa de ser um drible numa pessoa. Cara, se você para pra pensar, o livro inteiro tá armado. É muito interessante e eu recomendo demais. É 5 estrelas, na minha opinião. E eles falam de Nelson Rodrigues e tal. E fala muito de futebol. Eu adoro futebol, mas não é por isso. Se você não gosta de futebol,
é interessantíssimo do mesmo jeito. Se você gosta de futebol, você vai amar o livro. Vai amar, fala do Pelé, fala de um outro jogador, fala da Copa. Cara, é muito bom. É muito bom. Se você não gosta de futebol, você vai gostar do mesmo jeito, porque é interessante o desenvolvimento do livro. É muito legal. Recomendo pra caramba. De verdade. E eu acho que tem mais algum, será que eu li? Se tiver mais algum, eu vou deixar agora a fotinho aqui. E não vou falar porque eu não lembro mais, mas enfim. Agora eu vou mostrar o Hobbit. O Hobbit, esse aqui tá fechadinho porque veio na Black Friday. Mas eu tenho a versão de capa mole, capa flexível dele, tá lá no meu serviço. Eu tô lendo todo dia no meu intervalo. Nós estamos fazendo um esquenta, digamos assim, porque nós vamos em janeiro começar a leitura do Senhor dos Anéis, leitura do Clube da Ana, leitura coletiva do Senhor dos Anéis. Então a gente reuniu o pessoal que vai começar, que quer fazer parte da leitura e quer começar com o Hobbit, e estamos em dezembro lendo o Hobbit. Então eu não terminei, mas eu vou terminar antes do ano o Hobbit. Então essa é mais uma leitura que eu vou terminar ainda esse ano. Então estou mostrando para vocês. Outro que eu não terminei, mas estou no finalzinho. Eu já li tudo isso aqui. Até o final do ano eu termino, eu estou lendo todo dia um tanto. É Gente Ansiosa. Esse livro é a leitura de dezembro do Clube da Ana. Gente, eu olho essa capa e penso, é um romance, é um casal e vai ter ansiedade. Eu não leio sinopse. Eu só achei que era isso. Nada a ver. É a história de um ladrão de banco que entra numa casa, num apartamento que tá para ser alugado e tem pessoas observando, os moradores não, as pessoas estão olhando lá, estão visitando e ele pega essas pessoas de refém. E daí desenvolve a história. E é isso, não tem absolutamente nada a ver. Para mim não tem nada a ver com a capa, não tem nada a ver com o que eu imaginava. E é muito bom. Mas é muito bom, é muito interessante. Ele te deixa curioso o tempo todo. É muito divertido. Tem algumas marcações, não muitas, mas é fora da realidade de bom. Todo mundo que aparece é uma pessoa interessante. Não tenho nem palavras, sério. Eu nem terminei, mas com certeza vai ser 5 estrelas. Certeza. Te recomendo. Outro livro que eu tô lendo, esse aqui é do Clube da Bruna. Eles já fizeram a live e tudo, mas eu não consegui terminar a tempo. É um pequeno herói, mais um russo, porque podem perceber que a Bruna gosta muito de russo e eu vou na dela, porque eu adoro literatura russa, como eu já falei, né? Esse eu tô na metade, mais ou menos. Eu tô esperando terminar algum outro pra voltar a ler esse, porque eu tô com bastante leitura, na verdade. E eu tô com outros 2 que eu não trouxe pra mostrar, porque eu não vou terminar esse ano, então não adianta nem mostrar, mas eu posso falar. É Babel e o Mestre e a Margarida, que eu não vou terminar esse ano, porque é pra terminar pra janeiro mesmo, então não vou me estressar. Até agora, muito, muito bom, muito, muito interessante. Eu me confundi toda nesse livro, eu tive que começar tudo de novo quando eu tava na metade dele. A burra falando, né? Mas enfim, é bem legalzinho, bem interessante, mais uma novelinha, né? E vamos com os russos. Isso aqui, gente, o Ateneu, Raul de Pompeia. Isso aqui eu acho que eu li no meu ensino médio. E me chamou muita atenção e a sinopse tinha, tipo, eu li mais meio por cima e tinha tudo pra ser bom. E que decepção. Eu tô na metade. Cara, que vontade de desistir disso. Se eu não fosse brasileira, eu teria desistido disso. Porque eu achei que ia ter umas histórias do colégio que os piá faziam e tal. Piá é menino, aqui pro pessoal do sul de Curitiba, tá? E o que eles faziam e aprontavam e tal. E não acontece nada, o livro é arrastado. E não conta nada de interessante. E não sei, não tô gostando. Mas tem uma menina do grupo lá da Ana que falou que é o livro da vida dela. Então, de repente, você gosta, né? É só uma questão de opinião, de como você tá encarando. Mas eu não tô gostando, não. E o último livro, que eu já devia ter mostrado, talvez. Mas enfim, esse aqui é uma coisa pessoal, daí vai de cada um, eu só peço respeito, né? É a segunda vez que eu leio. Eu sou espírita, não sou 100% praticante, mas eu gosto, eu sigo. E eu já tinha lido uma vez, e esse ano eu resolvi ler de novo, porque eu queria ler a coleção inteira, e eu resolvi ler desde o primeiro, só que eu não tive tempo, não... Sabe... Aquele negócio que a gente sempre erra e deixa a vida espiritual de lado, é o que eu faço.
E daí eu comecei a ler os outros, porque a literaturazinha é mais interessante, não sei o quê. Eu comecei a ler Os Mensageiros e deixei de lado para ler outras coisas e não continuei. Mas ano que vem eu vou pegar firme e vou fazer um horário para eu poder voltar a ler a minha literatura espírita. E vocês provavelmente conhecem do filme. Eu vi o filme esse ano. Achei muito bonito, gostei bastante. E só peço nesse momento respeito, assim como eu respeito o de cada um. Acreditando ou não, eu desejo tudo de bom para vocês e estejam todos com Deus, que é isso que importa. Para mim o que importa é ser uma boa pessoa, independente de qualquer religião. Nós temos que ser bons ao próximo. E é isso, tá? E isso foi tudo que eu li esse ano, galera. Espero que vocês gostem, que tenha inspirado alguém a ler, que peguem de exemplo um ou outro livro aí para vocês lerem esse ano também, ano que vem. E é isso aí. Vou soltar o mais rápido possível esse vídeo para poder fazer os que eu vou ler ano que vem para vocês. E daí eu falo dos grupos que eu tô participando, tá bom? Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijos!